Mas tu fez o ok ali. Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula de Fisiologia Renal e Covid-19, que faz parte do curso de extensão Revendo Fisiologia, que esse ano tem uma edição especial sobre Covid. Meu nome é Gilberto Sanvito, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Fevale e então vou estar aqui com vocês hoje conversando sobre a função renal e os impactos causados pela Covid-19. Eu vou dividir essa nossa conversa em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma análise de alguns aspectos da função renal. Como funciona o rim, para que serve o rim, de forma relativamente rápida, evidentemente, porque nós não vamos ter um curso de fisiologia renal em uma aula. Nós vamos ver os aspectos principais que têm relação com a infecção do coronavírus. Nós vamos prestar bem atenção no sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque comprovadamente a porta de entrada do COVID nas células do organismo é uma enzima, a ECA2, a enzima conversora de angiotensina tipo 2, que faz parte, e é parte importante desse sistema de regulação, que é o sistema renina-angiotensina. A segunda parte dessa nossa conversa tratará sobre o vírus, a biologia do Covid-19, da síndrome respiratória aguda severa, COV2. Na terceira parte, nós vamos abordar a relação entre esses 2 aspectos, a fisiologia renal, a função normal do rim, e os impactos causados pela infecção viral neste órgão. Nós vamos ver que essas alterações de função renal são devidas tanto à fisiopatogênese da infecção direta no tecido renal do vírus, como consequências das alterações do equilíbrio do sistema renina-angiotensina. E vamos ter também impactos importantes sistêmicos produzidos pela inflamação, a chamada tempestade de citocinas, que vai ter consequências no rim, e também por alterações de função em outros órgãos, como coração e pulmões, com modificações hemodinâmicas. O rim é um órgão que tem um alto débito cardíaco para cumprir sua função, e vamos ter, então, impacto na função renal sempre que tivermos modificações hemodinâmicas. Muito bem. A primeira parte, então, a primeira parte, então, é a função do rim. Quando a gente começa a falar de qualquer sistema, a primeira coisa que a gente deve abordar é para que serve esse sistema, para que serve esse órgão. Em relação ao rim, nós temos algumas funções que são muito claras, né? A regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico. Cabe ao rim controlar a concentração de minerais, sódio e potássio, principalmente. O sódio é o principal íon osmoticamente ativo que nós temos no extracelular. 90% da osmolaridade do extracelular é dada pelo sódio. O sódio é importante por sua ação osmótica, então, ele retém água. E, então, o sódio extracelular é um dos fatores determinantes do volume, e o volume é fator determinante da pressão arterial. Então, a gente vai ver que o manejo de sódio e água pelo rim vai ter um impacto direto sobre a pressão arterial sistêmica. Outro mineral importante é o potássio. O potássio extracelular, todos sabem, tem baixa concentração, mas o potássio é um íon importantíssimo, ele tem alta concentração dentro da célula.
e sua saída da célula por vazamento produz o potencial de membrana de todas as células. Nas células excitáveis, este potencial de membrana é um fator importante para a excitabilidade, a função de excitabilidade, a despolarização e repolarização no potencial de ação. Quanto maior essa diferença de potencial, menor a excitabilidade. Então, se nós temos baixo potássio fora da célula, uma hipopotassemia, nós vamos ter uma maior saída de potássio por diferença de concentração da célula. E nós vamos, com isso, deixar o interior mais negativo ainda, vamos reduzir mais ainda o potencial de membrana, e isso vai deixar a célula menos excitável. Então, e o contrário também, quando nós aumentamos demais o potássio, nós diminuímos a diferença de potencial e aumenta a excitabilidade. Então, vejam, o controle do potássio extracelular é um fator importantíssimo e, clinicamente, sempre há um cuidado muito grande com a concentração de potássio devido a essas características no controle da estabilidade das células. Então, essa regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico é uma das grandes funções do rim. Outra função é a excreção, né? É um grande órgão excretor chamado de emunctório. Nós temos dois grandes órgãos excretores que lançam no meio externo os restos metabólicos. Um deles é o rim, o outro é o pulmão, que excreta basicamente CO2. Os rins vão excretar um grande número de substâncias que são catabólitos. Vão excretar também substâncias bioativas, que normalmente derivados do processamento de fármacos, de produtos químicos que nós ingerimos nos alimentos industrializados e assim por diante. Então, excreção é uma segunda grande função do rim. Ao fazer essa excreção, nós vamos ver que o rim também vai participar no equilíbrio ácido-básico, porque os fatores controláveis no rim de excreção, um deles é a concentração de hidrogênio que nós temos no organismo, nas células e no extracelular. Se nós estamos com muito hidrogênio livre, o rim tem a capacidade de secretar na luz e lançar esse hidrogênio na urina, como hidrogênio livre ou ligado em alguma molécula, o que vai, então, tirar hidrogênio, esse excesso de hidrogênio. A gente sabe, a nossa urina é ácida, o pH da urina é em torno de 6, ao passo que o nosso plasma tem um pH de 7,4, o plasma é levemente alcalino. Então, ao tirarmos hidrogênio, nós estamos controlando o equilíbrio ácido-básico. O rim também tem a capacidade de regular o quanto de bicarbonato é excretado na urina. Então, é um importante regulador do equilíbrio ácido-básico. Clinicamente, as insuficiências renais crônicas, elas têm como grande problema a acidose metabólica. E esses pacientes têm indicação, então, de fazer hemodiálise, né? Exatamente porque uma das funções essas de excretar hidrogênio é perdida na insuficiência renal. Muito bem, essas três talvez sejam as mais conhecidas, mas o rim também cumpre outras funções importantes. Ele funciona como um órgão endócrino, tanto na sua concepção convencional de produzir um hormônio que é liberado na circulação e esse hormônio ter uma ação à distância, quanto
numa forma não convencional, que é a participação na ativação de uma de um pró-hormônio, melhor dizendo, que é a vitamina D. Então, nós vamos ver que o componente endócrino convencional é a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que atua na medula dos ossos, estimulando a produção de hemoglobina e das hemácias, né? É interessante que essa produção ela é controlada como se fosse uma grande alça de feedback pela pressão parcial de O2 no plasma, no sangue arterial, né? O baixo O2, se a pessoa está respirando um ar com pouco oxigênio, vai ter uma PO2 baixa, uma PO2 arterial baixa. Esse baixo O2 que chega no sangue da artéria renal ali, vai desencadear um aumento da produção de eritropoetina, que vai à medula dos ossos, aumenta a série vermelha, que vai tentar compensar com maior número de células com hemoglobina o baixo oxigênio que nós estamos captando no alvéolo, se a pessoa está respirando a baixa PO2 na atmosfera. Então, é uma função importante. A eritropoetina também tem outras funções, mas essa certamente é a principal. Na regulação da vitamina D, a vitamina D é um hormônio importante na absorção intestinal de cálcio, né? Então, ela entra no capítulo da regulação do metabolismo do cálcio, com o paratormônio das paratireoides. A vitamina D é obtida ou pela ingesta de alimentos ricos em vitamina D, mas não na forma ativa, e sim numa pró-vitamina D. E também, muito da vitamina D é produzida no organismo a partir da conversão de derivados do colesterol que ocorre na pele, sob efeito da radiação solar. Mas, nessas duas fontes da vitamina D, é uma pró-vitamina D que é formada. Ela necessita de 2 hidroxilações para se tornar ativa. A primeira acontece no fígado, e a segunda, a que torna a pró-vitamina D ativa, como hormônio absorvedor de cálcio no intestino, ocorre no rim. Inclusive, o rim, então, vai fazer parte do controle do metabolismo do cálcio com o paratormônio, não só pela reabsorção de cálcio, que o paratormônio estimula, mas também por ativação de enzimas que promovem a hidroxilação, a última hidroxilação da vitamina D. E, por fim, uma ação não convencional também do rim. Não convencional talvez não seja o melhor termo, porque o rim sempre fez isso, né? Menos comentado, vamos dizer assim, é a gliconeogênese. Nós sabemos, né? O fígado é o grande órgão gliconeogênico, que produz glicose a partir de substratos como proteína, lipídio, mas o rim tem essa capacidade também, tem toda a maquinaria enzimática para fazer isso, e faz quando necessário. Muito bem, então, para isso que serve o rim. Como que o rim faz isso? Pelos processos renais, que são basicamente 3, né? Todas essas funções são cumpridas por meio da filtração glomerular, da secreção tubular e da reabsorção tubular. Então, 3 processos renais. Nós vamos ver que 2 mais importantes em termos de magnitude são a filtração e a reabsorção tubular. A primeira delas, a filtração, é aquele processo no qual líquido sai do capilar, sai do vaso sanguíneo e entra nesse sistema de túbulos renais para sofrer seleção. Na verdade, a primeira seleção que sofre
o sangue, é no processo de filtração. É quando sai do capilar e vai ter que passar, nós vamos ver logo adiante, por poros, fenestrações de tamanhos definidos que funcionam como uma rede, uma peneira, impedindo que moléculas maiores passem. Substâncias pequenas, moléculas ou íons, vão passar. Então, é uma primeira seleção. Vejam, dentro dessas funções renais, essa de seleção de substâncias a serem excretadas, de excreção, nós vamos precisar realmente determinar quais as substâncias que nós temos no plasma que podem ser excretadas e quais as que não podem ser excretadas. Isso vai ser feito em vários passos no rim. Não é uma passagem só por uma membrana que vai definir tudo que passou vai embora. Não, nós vamos ter passo a passo esse processo sendo realizado. O primeiro deles é a filtração glomerular, que depende de um conjunto de forças, as chamadas forças de Starling, que atuam aqui no glomérulo renal. Nós vamos ter a pressão hidrostática dentro do vaso capilar, que é a pressão que impulsiona o líquido contra a parede do vaso, e se a parede é permeável, parte desse líquido vai sair por fluxo de massa. Contra essa saída de líquido, nós vamos ter duas forças. A pressão do líquido que já saiu, ou seja, está na cápsula de Bowman. Se vocês conseguirem ver o cursor aqui, essa região aqui é a cápsula de Bowman, nós logo vamos falar da estrutura, e nós vamos ter o líquido que está aqui exercendo uma pressão hidráulica, né? E vai ser contrário. Então, são duas forças opostas que se colocam aqui. E nós temos uma terceira força, que é uma força oncótica, osmótica de proteína, oncótica. A proteína que está no plasma, a albumina é a principal proteína plasmática, ela atua oncoticamente, retendo água. Então, nós vamos ver que essa passagem na fenestração não deixa, essa abertura no capilar não deixa passar proteína. Então, a proteína só tem dentro do vaso, nós não vamos ter proteína na cápsula. Então, nós vamos ter, contra a saída de líquido, a pressão oncótica das proteínas e a pressão oncótica, hidráulica, hidrostática da cápsula de Bowman, do líquido que já saiu, contra a saída. E a favor da saída, nós vamos ter a pressão hidrostática do sangue dentro do capilar, que depende lá, originalmente, da pressão arterial sistêmica média, da pressão na artéria renal, e que vai se difundindo, diminuindo, mas se difundindo pelo sistema arteriolar até chegar à arteríola aferente. A resultante aqui nesse sistema capilar é de saída de líquido. Então, a resultante das forças de Starling é de saída de líquido. Os capilares glomerulares, eles são muito peculiares, porque eles formam uma rede capilar, como outras redes capilares em todos os tecidos, em todo o organismo, porém com diferenças importantes. Uma delas é a permeabilidade. Esses capilares glomerulares são muitas vezes mais permeáveis. As suas fenestrações são em maior número do que nós temos na rede capilar convencional. E outra diferença peculiar é que todas as redes capilares convergem as suas alças para uma vênula. E aqui não, aqui a convergência é para uma arteríola. Nós temos a arteríola aferente, que leva o sangue à rede capilar, e a arteríola eferente após essa rede capilar. Evidentemente, essa arteríola eferente, com mais musculatura lisa que uma vênula, vai ser um fator de resistência. Logo, a pressão hidrostática dentro do capilar
glomerular vai ser bem maior que a pressão hidrostática em outras redes capilares. E isso leva a uma maior saída de líquido. E impede que haja retorno de líquido, como acontece em outras redes capilares. Em geral, a segunda parte da rede capilar, a parte final, tu tem uma captação de líquido do interstício. Aqui não, aqui todo o líquido sai e entra no túbulo proximal. E aí, no túbulo proximal, é o início de um sistema tubular que nós vamos ter a reabsorção tubular e secreção tubular, os dois processos, e esse túbulo se continua pela alça de Henle descendente, a alça de Henle ascendente, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Durante todo esse trajeto, o líquido que está aqui dentro vai sofrendo modificações, e por isso ele não é chamado de urina quando está dentro do túbulo, até a saída do coletor, porque ele pode se modificar. Quando o líquido aqui dentro se chama de filtrado ou ultrafiltrado. E nós vamos ver que, né, nesses túbulos ocorrem processos de reabsorção, de secreção, sendo o de reabsorção o mais intenso. E nós vamos, nessa conversa, prestar mais atenção, então, aqui no glomérulo e no túbulo proximal, porque são essas duas regiões, junto o coletor também, mas nós vamos prestar atenção em túbulo proximal e glomérulo. Por quê? Aqui que nós temos mais ECA2, é aqui que nós vamos ter mais infecção, ligação do vírus, da SARS-CoV-2, né, o coronavírus. E então é nessas duas regiões que nós vamos ter o maior impacto da infecção. Aqui, então, já concluindo essa parte inicial, nós vamos ver um néfron. Lembrem-se, o rim é um conjunto de unidades funcionais, chamadas néfrons. Por que unidade funcional? Porque essa estrutura, ela faz todo o serviço sozinha. Então, ela pega o líquido, ela recebe o líquido do capilar e vai, então, já num processo de filtração em que ocorre uma primeira seleção e vai produzir modificações nesse líquido até liberá-lo lá no ducto coletor, e indo lá para a pelve renal, para os cálices, aí sim já como urina. Ao contrário de uma linha de montagem de automóvel, por exemplo, em que tem a parte que só põe porta, a parte que só põe vidro, aqui não. Aqui um funcionário faz todo o carro. Então, cada néfron produz um líquido completo que vai sair como urina. E nós temos nos dois rins em torno de 2 milhões desses néfrons. Aqui, então, a gente vê um desses néfrons com o seu glomérulo. Eu queria chamar atenção para a questão estrutural. Depois que o túbulo proximal se projeta como alça de Henle, tem aquele né, aquela curvinha e sobe, o túbulo, ele não vai lá para o coletor, ele volta e tem uma relação estrutural com o glomérulo, nessa região aqui. Isso aqui, então, que se vê com esse tubo epitelial aqui é o túbulo contorcido distal. Vejam aqui uma partezinha escura que se liga, bate aqui na arteríola aferente. Nessa região da arteríola aferente, que é pré-capilar aqui, nós temos uma modificação da parede, que é a musculatura lisa na arteríola. Aqui essa musculatura lisa se transforma, não é mais célula muscular, é chamada de célula granular ou célula justa glomerular. Certo? E nós vemos que a parede do ducto, do túbulo contorcido distal
que encosta aqui na célula granular, que por sua vez encosta na arteríola aferente, essa parede também tem uma parte do epitélio modificado, chamado de mácula densa. Então, mácula densa do túbulo proximal, a célula granular ou justa glomerular, e aqui a arteríola aferente. Nós vamos ver que essas células granulares são as responsáveis pela produção de renina, tão importante para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ECA1, ECA2, a ECA2, a entrada do vírus, né? Bem, aqui nessa desenho do Netter, né, maravilhoso, como todos os desenhos do Netter, a gente vê, então, o glomérulo. O glomérulo, na verdade, é um enovelado de alças capilares. Os pontinhos são as fenestrações, em muito maior quantidade que os capilares convencionais, e nós vemos a convergência para a arteríola eferente, ao contrário dos capilares sistêmicos, que é a convergência para uma vênula. Então, por isso, a pressão hidrostática aqui dentro vai ser maior do que em outros capilares, e por isso nós vamos ter mais saída de líquido aqui. Claro, porque a função do rim é essa, é fazer essa seleção de todo o plasma do sangue, né, continuamente, 24 horas por dia. Nós vemos que esse sistema de capilar é envolvido intimamente por um epitélio, o epitélio visceral da cápsula de Bowman, esse rosinha, que se divulsiona aqui e forma uma parede externa, que é o epitélio parietal da cápsula de Bowman. E entre esses dois epitélios tem um espaço chamado espaço de Bowman, onde o líquido que é filtrado entra. E daqui ele só tem uma saída, é o túbulo contorcido proximal. Nós vamos ver, então, que esse epitélio visceral da cápsula de Bowman, ele tem essas células epiteliais emitem prolongamentos que agarram a membrana basal, que aqui está em verde. A membrana basal, vocês sabem, é uma camada acelular, proteica, que serve de suporte para epitélios e endotélios, e aqui vai segurar as células do endotélio capilar e as células do epitélio visceral da cápsula de Bowman. Essas células do epitélio visceral se chamam de podócitos. E entre as alças capilares, nós vemos em azulzinho aqui essas células chamadas células mesangiais. Antigamente se achava que era só as células de sustentação. Também se achava que a glia só era a célula de sustentação do sistema nervoso. Hoje se sabe que a glia tem múltiplas funções. E tem começado a aparecer já evidências de que as células mesangiais também cumprem funções aqui no glomérulo. Se sabe que tem um citoesqueleto e essa célula é contrátil, se contrai e se relaxa. Importante hemodinamicamente aqui comentar que, claro, é uma rede capilar, então não tem vasoconstricção e vasodilatação em capilar, não tem muscular, né? Muito bem. Mas o diâmetro dos capilares podem mudar conforme o que tem fora do capilar. Ele pode ficar mais apertado, diminuindo seu diâmetro, aumentando resistência, ou menos apertado. E parece que essas células mesangiais, então, cumprem uma função nesse sentido. É curioso, não, na verdade não é nem curioso, é interessante funcionalmente pensando que essas células mesangiais têm receptores para angiotensina, e a angiotensina pode fazer uma regulação dessa contratilidade. Então, esse é o nosso glomérulo. Nós vamos ver que a ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, número 2, tem a ECA1 e a ECA2. A ECA1 transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, nós vamos ver isso agora. E a ECA2 é a que degrada a angiotensina 2 na angiotensina 1,7, que também tem uma certa atividade, nós vamos ver, e diminui, então, a angiotensina 2. Nós vamos ter ECA1 e ECA2 em vários tecidos. A ECA1 está distribuída no endotélio dos vasos, e a ECA2 tem várias células.
e nós vamos ver a ECA2 aqui na membrana visceral da cápsula de Bowman, na membrana parietal, no túbulo contorcido proximal. Então, são regiões passíveis da infecção pelo COVID. Quando a gente olha a intimidade desse glomérulo, então aqui eu estou mostrando uma fotomicrografia dessa região. Aqui, o meu cursor está aqui passando sobre o endotélio capilar. Aqui tem a membrana basal, que dá suporte ao endotélio capilar. Aqui, esse montinho aqui é um pedaço de uma hemácia. Imaginem, né? Por isso que nós não temos hematúria, normalmente. Aqui é o poro, em azul aqui, o poro desse capilar. Passa pela membrana basal e tem a fenda de filtração dos podócitos. Imagina passar uma hemácia aqui. Para nós termos hematúria de origem glomerular, nós temos que ter um desarranjo aqui muito grande, geométrico, estrutural, né? Aqui, do outro lado, nós temos os podócitos, que emitem os seus prolongamentos, os seus pés, por isso que são chamados de podócitos, né? Esses pés aqui que ficam sobre a membrana basal, chamado de pedicelos. E nós vamos ver que entre eles fica um espaço, chamado de fenda de filtração. Então, esse conjunto, endotélio capilar fenestrado, membrana basal e prolongamento dos podócitos, dos pedicelos com as suas fendas de filtração, esse conjunto se chama de membrana de filtração. Aqui a gente vê, então, aqui dentro é o sangue, né, com as suas hemácias e o plasma. Aqui, vejam, eu coloquei aqui em amarelinho um íon, e não está nem proporcional, né, mas o íon, ele vai tranquilamente passar por a fenestração e pela fenda de filtração, seja sódio, potássio, cálcio. E aqui eu coloquei um traço amarelo que representa uma albumina. É uma molécula grande, linear. Ela, então, vai chegar no poro e, não vai passar. Ela vai ficar lá dentro. Então, o líquido que sai é uma solução que parece mais o soro que nós temos no sangue. Então, é o plasma sem proteína. E sem células, evidentemente. E aí esse soro entra aqui na cápsula de Bowman, que já é, então, dentro da cápsula de Bowman. E vai para o túbulo. E a proteína fica se concentrando à medida que o líquido vai saindo. E aí, então, nós vamos aumentando a pressão oncótica à medida que o sangue vai fluindo pelo capilar. Isso faz com que, no final lá da rede capilar, a resultante de filtração seja menor do que no início. Tu pode dizer, de uma forma simplificada, que no início da rede capilar tu filtra mais do que no final, certo? Mas sempre é uma resultante de filtração. Essa é a membrana de filtração. O túbulo proximal está aqui em azulzinho, ele é uma usina de transporte. Tudo que se aprende na biofísica em termos de transporte acontece aqui no túbulo proximal. Então, transporte de todos os tipos. Tem aqui cotransporte de glicose com sódio, secreção de hidrogênio em contratransporte, então antiporte, simporte, bomba sódio potássio ATPase. Atenção, a célula do túbulo renal, as células do túbulo renal, são daqueles tipos de células que nós temos no organismo, como no intestino, como no folículo da tireoide, são células polarizadas, elas têm dois lados. São interessantes essas células, porque tu vai ter canais, bombas de um lado e não vai ter de outro, né? E isso vai determinar uma direção de processo de transporte, né? Isso acontece no túbulo proximal. No túbulo proximal, em torno de 65% do total do volume filtrado, que é muito. Lá nos 2 milhões de néfrons, num dia, se filtra mais ou menos 180 litros de líquido. Não me enganei, não. É 180 litros.
é claro que a grande parte desse volume não vai sair na urina, vai ser reabsorvido de volta, continuamente, num fluxo contínuo. Claro, quanto nós temos de líquido? Em torno de 70% do nosso peso. Vocês façam o cálculo. Se tu pesa 80 quilos, tu tem 56 quilos desse peso de líquido. E se nós filtramos... E isso está nos compartimentos extracelular e intracelular. O extracelular é bem menor, o extracelular é o intersticial e o intravascular. O intravascular é a volemia, é 5 litros. Vejam, nós filtramos 180 litros por dia. Quanto disso sai como urina por dia? Em torno de 1,5 litro. 1,5 litro é menos de 1% do total filtrado vai sair como urina. Por quê? Nós temos processos de reabsorção. Nessa reabsorção está o segundo fator de inteligência da seleção. O primeiro é aquela rede na membrana de filtração, deixa passar moléculas de determinado tamanho, né? A segunda é dada pelos tipos de canais, bombas, carreadores, transportadores que nós temos nas células epiteliais dos túbulos, permitindo que se reabsorva tipos específicos de substâncias e a água acompanha as osmoticamente ativas. No túbulo proximal, 65% do total da carga filtrada de sódio vai ser reabsorvida. E, com isso, toda a água que acompanha osmoticamente esse sódio vai ser reabsorvida também. Esse também é um local de ação da ECA2, e aqui nós vamos ter o Covid-19 também, o coronavírus, melhor dizendo, infectando. Dentro do sistema renal, então, ali, naquela regiãozinha aqui em vermelho, nós temos o aparelho justaglomerular, que é como é chamada essa relação estrutural íntima entre o túbulo distal, as células granulares e a arteríola aferente. Nessa região, eu já disse para vocês, é produzida a renina. A renina é uma enzima que é liberada no sangue e vai atuar sobre uma proteína que é produzida no fígado. E vai clivar essa proteína. A proteína é o angiotensinogênio, é uma proteína de 453 aminoácidos. E vai clivar, e um produto dessa clivagem vai ser um peptídeo de 10 aminoácidos chamado angiotensina 1. Angiotensina 1. E a angiotensina 1 vai ficar circulando, então nós vamos ter circulando renina, angiotensinogênio, angiotensina 1, e a angiotensina 1 vai sofrer a ação de uma outra enzima que existe no endotélio dos vasos, a ECA número 1. Em inglês, e nas publicações vai estar como ACE1, certo? Que vai clivar esse peptídeo de 10 aminoácidos, tirando 2, e vai ficar um octapeptídeo angiotensina 2. Esse é um hormônio ativo. É um hormônio? Mas é um hormônio esquisito, porque ele não é produzido numa glândula endócrina. Ele é formado no plasma ou no interstício. Nós temos sistema renina-angiotensina locais. A renina não é só produzida no rim, ela é produzida em outras células. Então, nós vamos ter todo o complexo com essas enzimas localmente em alguns tecidos. Mas a maior formação de angiotensina se dá no plasma, e principalmente nos pulmões. Por que nos pulmões? Porque nós temos lá nós temos uma circulação pulmonar que é da mesma dimensão que a circulação sistêmica, em termos de débito, né? É uma circulação em série com a circulação sistêmica, então todo o sangue que se distribui por vários tecidos do organismo, no pulmão é todo ele que passa por ali. Então nós vamos ter uma ramificação do sistema capilar e muito mais células endoteliais concentradas. Por isso, então nós vamos ter muito mais ECA1 no pulmão do que a distribuição que tem em outros endotélios.
em termos de concentração. E isso faz, então, que o pulmão, quando o sangue todo passa pela circulação pulmonar, nós temos uma grande conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. E aqui também, no pulmão, nós vamos ter muito ECA2, porque nós vamos ver a ECA2 faz parte do sistema de equilíbrio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? A angiotensina cumpre várias funções, uma delas é ir lá na córtex da adrenal e estimular o mineralocorticoide aldosterona. É um hormônio esteroide que tem a função específica lá no túbulo contorcido distal, esse mesmo aqui, né, do aparelho justo-glomerular. Aqui nós temos receptores de aldosterona em todo o distal, principalmente na parte final, próximo ao coletor. E a ligação da aldosterona ao seu receptor intracelular vai produzir alterações na transcrição gênica de proteínas que servem como bomba sódio-potássio ATPase, canais de potássio e canais de sódio. E a aldosterona ali vai produzir um aumento da reabsorção de sódio do túbulo para o interstício. Isso vai, então, reter sódio. Esse sódio vai reter água. Tu vai ter, então, uma retenção hídrica com aumento de pressão e vai produzir a aldosterona uma secreção de potássio. Então, a aldosterona vai diminuir potássio no extracelular, certo? Duas funções importantes. Vendo aqui mais de perto o sistema renina-angiotensina, então, os fatores que modulam a liberação de renina. Aqui está a célula granular que produz renina. O que modula essa produção de renina? 3 fatores. Primeiro, a pressão de perfusão nessa regiãozinha aqui da arteríola aferente. Essa região é chamada de microbarorreceptor. Nós temos os barorreceptores sistêmicos, aqueles que respondem a variações de pressão arterial sistêmica média, e aqui nós temos esse microbarorreceptor. Quer dizer o seguinte, se tu tem uma menor pressão de perfusão na artéria renal, menor de perfusão na arteríola aferente, tu vai estimular a produção de renina. O segundo, se tu tem um aumento de pressão, ao contrário, tu vai inibir a renina. O segundo fator está aqui, ó. Deixa eu achar meu cursor aqui, apareceu. Esses raminhos do nervo renal, diretamente o simpático estimula a renina. Então, quando nós temos uma ativação do simpático renal, vamos aumentar a renina. Vejam, a fisiologia é fantástico, né? O simpático é um vasoconstrictor, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, aumenta a débito, aumenta a pressão. E ele está chamando aqui um parceiro para ajudar nisso, a renina, que vai, então, deflagrar a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina é um potente vasoconstrictor, vai ajudar o simpático na resistência periférica. A angiotensina estimula a aldosterona, que retém sal e água, aumenta a pressão. Vejam, fisiologia pura. O terceiro fator que estimula a renina é a quantidade de sódio que é reabsorvida por essas células da mácula densa. Quando tu tem uma carga filtrada de sódio, o que acontece, por exemplo, quando tu tem baixa perfusão renal, tu filtra menos sódio na unidade de tempo, tu vai passar menos sódio aqui no distal, menos sódio vai ser reabsorvido, porque essa é uma reabsorção fracional, é uma percentagem do sódio que passa reabsorvido. Se passa menos sódio, reabsorve menos sódio. Menos sódio filtrado estimula a renina. Os 3 fatores, então, que estimulam renina: baixa pressão de perfusão renal, simpático renal e baixa reabsorção de sódio na mácula densa do túbulo. Nós vamos ver, então,
Aqui eu fiz uma linha de tempo, não é bem uma linha de tempo, mas nós vamos ver que isso já é antigo. A renina foi descrita em 1898, ou seja, século XIX ainda, né? A angiotensina 1 em 1939, a angiotensina 2 em 54, a ECA número 1 em 56. Aqui o esquema, então, do renina-angiotensina-aldosterona com seus estímulos e inibições, e nós vamos ver que a angiotensina 2 vai ter efeitos sobre liberação de aldosterona, vai ter efeitos de vasoconstricção. A angiotensina 2 tem um efeito direto em túbulo proximal, aumentando a reabsorção de sódio, certo? E fazendo como a aldosterona faz no distal, reabsorção de sódio, a angiotensina faz no proximal. Aqui, então, esse mesmo esquema, já aqui com um trabalho recente, porque já é sobre Covid. E aqui a gente já vê a ECA2. A ECA2, aqui em azulzinho, foi descrita no ano 2000. Em 2003, com a primeira grande infecção de coronavírus, né, a SARS-CoV, se viu que a ECA2 era a porta de entrada para a SARS-CoV, para o coronavírus. E agora, em 2020, também se comprovou que a porta de entrada nas células do vírus é pela mesma ECA2. Vejam que tem 20 anos de descrição. Ela sempre existiu evolutivamente. É a nossa ciência, só que a descobriu em 2020. A gente vê qual é a função da ECA2. A ECA2, ela vai pegar a angiotensina formada a partir da ECA1 e vai transformar em angiotensina 1,7, que foi descrita em 2003. Já existia em 86 a descrição desse MAS, receptor MAS aqui, que produzia vasodilatação, e inibia fibrose, inflamação. E o que se vê é que agora a angiotensina 1,7 se liga a esse receptor. A angiotensina 2 tem dois tipos de receptores, AT1 e AT2, descritos em 1970, mas a grande distribuição que nós temos no organismo é de AT1. AT2 nós temos poucos, e são contrarreguladores. A angiotensina 2 ligada a AT2 produz o contrário que a angiotensina 2 ligada a AT1. Só que nós temos muito menos receptores AT2. E ainda tem a angiotensina 3, que é produzida por uma aminopeptidase A, né, que vai se ligar também a AT2, mas é um sistema bem mais discreto. Qual é a importância aqui? O sistema renina-angiotensina, ele depende, então, sempre da formação. Nós temos uma renina plasmática, uma angiotensina plasmática basal, né, que vai variando conforme as variações hemodinâmicas, simpáticas, de sódio, de potássio também, porque o potássio é um importante regulador da aldosterona, né? Mas basicamente o renina-angiotensina é sódio e volume, sódio e pressão. E nós não podemos deixar essa angiotensina aí. Como um mecanismo de feedback negativo de controle, nós temos a ECA2, que degrada a angiotensina, então não deixa ela ficar em alta concentração, produzindo todos esses efeitos que podem ser patológicos, vasoconstricção, inflamação, fibrose, aumentar demais a aldosterona com hipotassemia, né, que é uma das consequências do aumento da aldosterona, e retenção de sódio e água. Então, ela degrada a angiotensina 2, e mais do que baixar a angiotensina 2, controlando a sua concentração, ela produz um contrarregulador, num feedback negativo perfeito, que é a angiotensina 1,7, certo? E aqui só uma linha de tempo, lá de 98 até o que eu já mostrei, 34, eu tinha um fator renal, depois 39, a hipertensina, o primeiro nome da angiotensina,
mas não se sabia o que era, só em 54 é que ela foi descrita. E daí veio a ECA, e até chegar em 2020, este ano, que é a comprovação de que a porta de entrada do coronavírus é a ECA2. Então, aqui, a ECA2 agora. É um grande equilibrador da angiotensina, porque ao degradar não deixa ela subir muito e produz angiotensina 1,7, que é um contrarregulador, e fica num equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio que é rompido com a Covid-19, que foi descrita nesse trabalho da New England. Esse trabalho físico saiu em fevereiro, o trabalho online, acho que foi em dezembro de 2019, é do grupo chinês, em que o chefe do grupo morreu de Covid, foi o primeiro a querer alertar, parece que perseguido por isso, e nesse trabalho eles mostram aqui nessas flechinhas triangulares aqui que eu vou em vermelho, em bronquíolo, aqui nós temos os cílios e tal, partículas de vírus no extracelular. Aqui a gente não vê eles dentro do pneumócito, mas eles vão entrar no pneumócito tipo 2. A parte dos vírus, rapidamente, isso vocês devem ver também nas outras aulas de fisiologia e Covid-19, né? O vírus, você sabe, então, é uma partezinha de material genético revestida por um pacotinho de proteína. Nada mais do que isso, não é uma célula, não é nem considerado um ser vivo, não tem nutrição, não tem reprodução, não tem irritabilidade. Ele depende de células para se replicar. O material genético é DNA ou RNA, o coronavírus basicamente é um RNA. E ele tem a capacidade, então, se entrar numa célula, usar a ferramenta da célula e, com isso, produzir proteínas, que são proteínas do seu invólucro, e replicar o seu RNA. E nós vamos ter vírus que são RNA e DNA, o citomegalovírus é um dos exemplos. O só DNA, o herpes vírus, é um exemplo também. Então, em relação ao vírus, está aqui, é coronavírus, por causa dessas espículas que apresenta, na verdade, são glicoproteínas de membrana desse pacote. Tem duas subunidades importantes, a S1 é aquela que tem uma parte, então, dessa proteína, tem uma afinidade química por uma parte da ECA2 que está na membrana de células, tá? Lá na transmembrana de várias células do organismo. E aí, então, essa afinidade química, quando a pessoa contaminada espirra na tua cara sem máscara, e tu sem máscara, isso vai entrar pelo sistema respiratório, vai atuar nas células do sistema respiratório que tem ECA2 e vai se replicar e ir para o extracelular, para o sangue, e nas ECA2 dos outros tecidos. Coração, por exemplo, coronárias, muitas manifestações de coronavírus, da Covid-19, é infarto agudo do miocárdio como primeira manifestação, né? Não, morreu de infarto, daí eles vão lá, Covid, né? E nós vamos ter uma parte dessas proteínas que são S2, que são responsáveis para permitir a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula. Nós vamos ver logo agora. Então, aqui, a ECA2 está aqui, ó, na membrana de várias células do organismo. E aí chega o coronavírus lá e atua sobre a ECA2. Duas consequências dessa ligação de afinidade química. Primeiro, que tu inativa a ECA2 e tu perde aquele equilíbrio da angiotensina. Tu vai ficar com muita angiotensina no local e tu vai ter os efeitos negativos da angiotensina. Nós vimos lá fibrose, inflamação e tal. E o segundo fator é que daí esse vírus vai internalizar. E aqui na direita vai ter a replicação. Ele vai ter uma endocitose aqui, vai pegar o ribossoma da célula, vai começar a pegar a ferramenta da célula, porque o vírus não tem ribossoma, o vírus não tem retículo endoplasmático, ele precisa disso para se replicar. E aí nós vamos ter, então, a replicação viral em segundos, milhares, talvez mais, centenas de milhares,
são replicados, liberados no extracelular, vai para o sangue e atuar em outras células. E esse processo lá dura aquele período de tempo lá dos 14 dias, talvez um pouco menos, né? Aqui também, então, a gente vê num pneumócito tipo 2, né, que é a porta de entrada da porta de entrada do sistema respiratório. Nós vamos ter em brônquio e bronquilo. Podemos ter, por exemplo, nós temos ECA2 em bulbo olfatório. Nós temos ECA2 em célula ganglionar da retina. Isso tudo são regiões que podem ser atingidas. E nós estamos vendo que há várias descrições de primeira manifestação no olho, ou primeira manifestação, anosmia, né, ou hiposmia, e aqui a gente vê, então, o processo de replicação. Bom, a parte final agora, efeitos sobre o rim. A gente vai ver, então, nós vamos ter nos podócitos, nas células mesangiais e na epitélio da parede da parietal da cápsula de Bowman, e no túbulo proximal. Túbulo proximal, aquele que faz todas aquelas funções de reabsorção. Tudo isso vai estar comprometido. O dano renal, então, nós vamos ver. Aqui é o prolongamento do podócito, pedicelo, né? Nós vemos aqui, entre os pedicelos, nós temos uma proteína, que é um diafragma, que na fenda de filtração. Essa proteína que é atingida no diabetes por glicação, ela se desfaz, por isso que no diabetes nós temos albuminúria, né, proteinúria. Então, medida microalbuminúria para ver como é que anda o diabetes, então nós vamos ter um comprometimento estrutural. Quando tu tem infecção aqui pelo Covid no podócito, tu vai ter um comprometimento da nefrina, que é essa proteína. Aqui uma fotomicrografia embaixo, agora, claro, né, recente, porque todos os trabalhos de Covid são de 2020, né, aqui mostrando o podócito, aqui a membrana basal, aqui está o endotélio, ela está invertida aqui. Aqui a fenda de filtração. Isso aqui, então, é um pedicelo. Vejam, aqui está o coronavírus, aqui, ó. Está aqui ele, tá? Aparentando. Uma outra coisa que aparece, o túbulo proximal. Nós vamos ter a infecção no túbulo proximal. Desfaz todo, há uma vacuolização dessas células. Essa célula é comprometida para fazer aquela replicação do vírus, ela compromete a sua função, a sua estrutura, inclusive. E aí tu compromete a reabsorção. E, além disso, nós temos a questão sistêmica, a tempestade de citocinas, né, em que a interleucina 1 é importante. O dano renal, então, nós vamos ter por essa infecção direta que compromete a ECA2 e dá dano glomerular e tubular, né? Essa ECA2 protege contra a fibrose. Isso foi comprovado em nocautes de ECA2 que desenvolve glomerulosclerose e albuminúria. E para esses camundongos, tu dá bloqueador da angiotensina tipo 1, tu reverte isso. Então fica muito claro essa balancinha aqui. Então, a ECA2 impede uma ação da angiotensina 2 em demasia, né? E vai manter o equilíbrio dela no local. Então, nós vamos ter as anormalidades renais induzidas. O que vai produzir? Em geral, clinicamente, em torno somente de 5% dos casos tem uma infecção primária no rim. Então, a primeira manifestação é renal, né? Em geral, essas manifestações são subclínicas. E o rim vai ser afetado tanto pelo efeito citopático direto, né? Aquela desestruturação, a morte da célula, a ruptura da homeostase com aumento da angiotensina 2 e redução da angiotensina 1,7, e a resposta inflamatória é essa sistêmica, né? Essa que nós vimos aqui. Nós vemos aqui, então, a ruptura da homeostase do sistema angiotensina local, com aumento da angiotensina 2 e redução da 1,7, o efeito direto sobre o túbulo proximal e a ação das citocinas pró-inflamatórias
com todas as suas consequências. Aqui, então, a mesma figura que nós havíamos visto antes, quando tu tem a infecção por Covid, tu corta essas vias, acaba com isso e mantém em alta função o AT1 com inflamação, fibrose e, sistemicamente, aumento de aldosterona. Os efeitos locais, então, vão levar a um desarranjo da membrana de filtração, vai ter proteinúria, pode ter hematúria, início aumento de filtração e depois os néfrons e os glomérulos vão sendo desestruturados, tu vai perdendo o glomérulo, a taxa de filtração glomerular vai diminuir, e aí tu vai ter todas as consequências do acúmulo dos catabólitos. Tu vai ter hiperfiltração no início com estresse de cisalhamento ali, e no túbulo proximal um comprometimento de todas aquelas funções de reabsorção. A ECA2 não é só no rim, nós vamos ter em quase todas as células do organismo. E aí nós vamos ter efeitos que podem se manifestar no encéfalo, sistema nervoso central, vias aéreas superiores, na vasculatura toda, nos pulmões, no fígado, nos olhos, como eu falei, no coração. Então, nós vamos ter efeitos renais, por exemplo, os efeitos cardíacos que produzem baixo débito, tu diminui o fluxo renal, tu pode ter uma insuficiência renal pré-renal, né? Tu vai ter uma disbiose em toda a microbiota com o comprometimento da ECA2 lá em pulmão. Aqui, então, os efeitos sistêmicos, a gente vê tudo que pode acontecer, miocardite, pode ter constricção de coronária também, formando o que se chama, com a miocardite, síndrome cardiorrenal, porque tu faz baixo débito, porque tu diminui força de contração por uma infecção da fibra contrátil cardíaca, né? Nós vemos no pulmão todas as consequências, e isso vocês vão ver, então, ou já viram nas outras aulas de fisiologia e Covid, né? E no rim tem o efeito direto sobre a ECA2, tanto com a citopatogenia, quanto com o efeito da angiotensina 2 aumentada, e isso vai ter funções sistêmicas com regulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muito bem, muito obrigado. Eu deixo aqui o meu e-mail, eventuais dúvidas que vocês tiverem, eu me coloco à disposição. Muito obrigado.